Vai dar um pouquinho de microfonia, mas vocês vão conseguir me ouvir finalmente. Né? Eu vou ficar ouvindo duplo. Não sei se os doutores estão ouvindo duplo a voz aí também. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom? Então tá. Agora o pessoal vai conseguir me ouvir, pelo menos, né? Bom, eu estava voltando um pouco, né? Até perdi o que eu tinha falado, mas vamos lá. O pessoal, então, doutores, acaba daquele entusiasmo de fechar o contrato, né? Com uma bandeira, seja lá qual for, né? O sonho de criança era ser bandeirado pela bandeira XYZ, né? Acaba não lendo o contrato, acaba não consultando o advogado, acaba, então, assinando e se submetendo a todas aquelas cláusulas ali que ele... alguém, um assessor, alguém disse para ele, não, depois a gente resolve, na prática é diferente, só assina o contrato, né? Enfim, dentro dessa situação, né, a pessoa fica com aquele receio. E agora, né? Agora eu estou presa, eu estou amarrado, eu não tenho nada que fazer aqui. Será que eu vou conseguir discutir essas cláusulas do contrato? Será que eu vou conseguir, em algum momento, mostrar que esse contrato foi lesivo para mim? Né? Que a situação durante o contrato se alterou? Às vezes acontece de abrir um outro posto, diminuir o mercado, aumentar a concorrência, enfim, né? Tem outros fatores também agregados aí, que não só a questão de não ter calculado exatamente a galonagem, né, com a expectativa aí. Mas esses contratos, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, esses contratos, eles vencem pelo prazo, ou pela quantidade mínima de galonagem, ou pelos dois? Como fica isso na discussão jurídica, né, lá no contencioso? Bom, no caso dos contratos que estão por prazo e por volume, isso é uma discussão histórica, né? Onde a companhia... Porque esses contratos são muito antigos, eles são bem antes do Código Civil já, né? Então não mudaram praticamente nada. E aí ocorre o seguinte... Nos contratos de compra e venda mercantil, de compra e venda, ou de marca e imagem, e tudo mais, esses contratos coligados todos, então é colocado lá o prazo e volume. E aí a tendência natural é acontecer o seguinte: na hora de fechar o negócio, eles colocam, ele faz um overprice, faz um over volume, quer dizer, eles aumentam o volume às vezes, para dar até um financiamento maior, etc. e tal. Mas isso não é adequado ao potencial do custo. E você não pode fazer uma previsão, por exemplo, para 10 anos, onde você trabalha com um contrato por prazo, longo prazo, um contrato de continuado, né? E aí de longa duração, e aonde você não pode prever bem o que vai acontecer no futuro, né? São muitas variáveis que podem ocorrer nesse aspecto. Então, é colocado sempre o volume e prazo, né? Então, a tendência natural hoje está preponderando nas decisões dos tribunais o seguinte: o que ocorre é que, quando você tem o prazo e volume, os tribunais têm entendido que ele pode vencer, ele vence pelo que acabar primeiro, tá certo? Mas dificilmente acaba o prazo antes do volume. Isso é real. Vai acontecer quase 99% de acabar o prazo, mas o volume o camarada tem lá 20 milhões, 15 milhões de litros para cumprir. Nós tivemos, existe um caso aqui no tribunal, que a gente conhece, está no nosso radar aqui, é o seguinte: um posto de gasolina, ele tinha 30 milhões de litros para cumprir, que era o contrato. Ele chegou em 15 milhões de litros e terminou o prazo. Ele vendeu a metade. Então, a previsão contratual foi muito mal feita, né? Quer dizer, não houve um mero palpite, em tese, ou um histórico que não deu certo, tá? Mas, normalmente, você não pega nos contratos um estudo mercadológico para dizer isso, entendeu? Então, o que o tribunal entendeu? Que é uma cláusula ambígua, né? Ou uma cláusula ambígua ou contraditória,
ela deve ser interpretada em favor do aderente. Quem é o aderente? O aderente é o oposto, porque você pega uma companhia de petróleo, é muito superior a, não só economicamente, mas juridicamente, é superior economicamente ao custo. Então, a tendência natural é que os tribunais venham trazendo, pela interpretação da ambiguidade da cláusula, dizendo que ela venceria pelo prazo, tá certo? Mas a companhia não aceita isso, pode notificá-la que ela não vai aceitar que vença pelo prazo. Normalmente, as horas, tem volume para cumprir, vai ter que cumprir. Mas, e aí, tem outras situações também, que são situações, na verdade, cada caso é um caso, né? Mas situações onde também se aplica aquela teoria do suppressio surrestio, porque, às vezes, a companhia passou um longo tempo e ela não notificou o custo dizendo que ele estava comprando a menor. Entendeu? Então, a tendência dos tribunais, inclusive o STJ, já decidiu dessa forma, tá certo? Que o prazo do contrato acabaria na data do vencimento. Tá? Não é pacífica essa posição, mas é majoritária. E isso, pessoal, nenhuma companhia vai aceitar através de uma notificação, através de uma conversa, né? O que a gente está falando aqui é uma situação que necessariamente vai ser levada ao judiciário, tá? Lá no judiciário se tem entendido primeiro ao concurso, né, pacífico, que é um contrato de adesão, que há uma superioridade econômica, técnica, financeira, né, sobre o revendedor, e ele fica amarrado àquele contrato, tá? Também depende de algumas provas, enfim, né, doutores, que daí a gente entra numa questão de caso a caso. Se a gente for começar a conversar sobre isso agora, vamos aí nos estender por um bom tempo. Mas já deu para vocês captarem, né, pessoal, que os tribunais eles decidem pela ambiguidade dessa cláusula, ou seja, ela tem duplo sentido, ela pode não conseguir ser cumprida em função da galonagem, não existiu um estudo mercadológico na hora para demonstrar que aquilo era viável, né? Houve apenas um achismo, né? É um contrato firmado numa situação de que eu não tenho um estudo. Esse estudo deveria ser um anexo contratual, demonstrando essa capacidade, né? Então, enfim, a gente tem aí uma margem para discussão muito boa e vem tendo resultado em cima disso. E eu pergunto mais uma coisa importante para você. Só uma complementação bem rápida. Só para mostrar um caso prático que nós tivemos aqui, onde um posto ele tinha gasolina comum, a gasolina especial, a gasolina prêmio, tal, etc. Aditivada, etc. Então, na hora que fizeram a projeção, colocaram a gasolina, um volume muito grande da gasolina aditivada. E aí, quando chegou no final do contrato, ele tinha mais 54 anos para ele cumprir o contrato. Porque quando você faz um contrato desse tipo, esse é o grande problema que a pessoa tem que ver muito bem, que eles, nos contratos, colocam assim, olha, os volumes não se compensam. Em alguns casos, tem outros casos que se compensam. Mas quando ele fala o volume não se compensa, então terminou o contrato ali, ainda ele tem, para cumprir, ele fica amarrado com a companhia no diesel, na gasolina comum e no etanol. Mas em razão do quê? De uma gasolina aditivada que ele não conseguiu cumprir. Entendeu? Então, nesse caso específico, tem mais. Esse caso, o cara ficou com 54 anos a mais para ele cumprir. Quer dizer, a quarta geração dele vai cumprir. Certo? Então, não tem lógica uma situação dessa. Por isso, os tribunais estão analisando dessa forma. Vocês já pensaram, pessoal, levando isso assim para uma linguagem bem popular, você querer se divorciar e ser obrigado a ficar casado por 54 anos ainda? Né? É mais ou menos isso. Assim, será que isso na prática funciona? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas então eu vou passar para um outro ponto que é extremamente importante, que os doutores já abordaram um pouquinho antes, que é o maior medo de todo mundo que entra com o processo judicial, a multa. Isso aí. A multa, doutores. Como a multa tem sido vista no judiciário? Doutora Cristiane, então, nós temos visto e temos discutido muito essa questão relativa à multa.
Em primeiro lugar, nesses processos, quando a gente judicializa essas discussões, é evidente, vai tudo depender, como a doutora disse, de uma questão probatória. Então, das provas que a gente vai ter para comprovar que a culpa foi exclusiva, por exemplo, do fornecedor, se houve uma culpa concorrente, se essa culpa foi distribuída entre o revendedor e o fornecedor do revendedor, ou se essa culpa foi exclusivamente do revendedor. É evidente que, caso a gente consiga comprovar que a culpa foi exclusiva de quem distribuiu esse combustível, futuramente nós teremos como, inclusive, pedir essa multa em favor do revendedor. Agora, se houver uma culpa concorrente, como já vimos casos, já acompanhamos caso no caso concreto, onde houve uma declaração de que a culpa foi da distribuidora, mas foi um pouco também do revendedor, eventualmente pode, inclusive, se anular. O tribunal, nesse caso específico que eu estou comentando, ele entendeu que não deveria haver multa nem em favor do revendedor e nem da distribuidora. Agora, caso, na pior das hipóteses, o tribunal entenda que a culpa foi exclusivamente do revendedor, a gente tem trabalhado, tem um dispositivo no Código Civil, o artigo 413, que ele prevê que quando a multa for excessivamente onerosa, quando ela for fora dos padrões da natureza jurídica do negócio, não é nem que o juiz pode, ele deve reduzir essa multa. Então, nós temos observado aí nessa pior das hipóteses, mas que a gente tem que trabalhar com ela, porque juridicamente nada é 100% garantido, né? Mas a gente trabalha nessa pior das hipóteses, a gente tem visto uma redução de multas, como, por exemplo, já houve na 34ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma multa que, fazendo a fórmula de cálculo, o montante dela era 2% sobre o preço dos combustíveis remanescentes para aquisição, então ela, nominalmente, ela dava, era 2%, mas nominalmente ela dava uma multa de R$1.800.000. E a resolução desse caso, que foi relatado pelo desembargador Ricardo Negrão, que é um desembargador, é um grande jurista, né, do direito comercial brasileiro, ele entendeu que a redução nesse caso concreto deveria ser de 1.800.000 para 10% do faturamento médio anual do posto. Então, ele considerou que o posto ele faturava em torno de R$790.000 mês. Então, ele considerou que uma multa adequada para o caso seria de R$79.000. Nesse caso, em que a multa foi R$1.800.000. Já vimos outras multas também serem reduzidas para 10% do valor do que estava previsto em contrato, para 4% do valor previsto em contrato, para 30%. Enfim, essa redução ela não vai ser proporcional ao tempo cumprido de contrato. Ela vai ser equitativamente, quer dizer, justa ao caso concreto, né? Então, isso aí vai ser uma análise que cada juiz vai fazer do caso concreto. Esse, de fato, é o maior receio dos revendedores, mas há discussão, e há uma ampla discussão, sim. E tem, só complementando, doutor Cristiano e os assistentes aí da área, é o seguinte, veja, tive um caso, em Santa Catarina mesmo, tinha um caso onde a multa estava R$5 milhões, tá? E aí o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele reduziu essa multa para 4% desse valor. Quer dizer, então, ficou R$204.000, tá? Mas, na verdade, como o posto estava pagando bem mais caro, para ele foi ter uma boa, porque eles aplicaram o 413, foi uma coisa muito subjetiva do juiz, né? Ele vai verificar, analisar. Então, nós tivemos outro caso aqui em São Paulo, que a multa era R$27 milhões. A multa deu 27 milhões, foi reduzida para 700 mil. Né? Isso até a gente publicou aí no portal aí do Brasil Posto, da Academia. Excelentes, né? Todos os artigos publicados no portal pelos doutores são excelentes. Eu, inclusive, repassei para o pessoal o link, né? Para o pessoal dar uma lida antes de vir para cá conversar conosco, né? E é bem isso, né, gente? O que acontece quando se vai para o judiciário
é que a gente sempre depende dessa interpretação do juiz, a interpretação do tribunal. Alguns casos, a gente hoje já tem aí uma revisão pelo Superior Tribunal de Justiça e vinculando, né, essas decisões, mas nessa questão ainda é um caminho a ser percorrido. Né? Ainda as decisões são relativamente recentes, digamos assim, né? Frente a todo o período, né, em que existe contrato com distribuidoras e existe essa discussão judicial, essa revisão ela é relativamente nova em função da aplicação do novo Código Civil. Doutora, posso fazer uma orientação aí? O seguinte, outra situação que também ocorre é quando que às vezes o posto fica, depende, nós, por exemplo, temos um caso agora em São Paulo, o posto, ele verificamos que ele tinha vencido o prazo, mas tinha uma multa pesada porque não tinha cumprido o volume. Aí, a gente verificou que, na verdade, e a pessoa ficou com medo, porque a multa não entrou com a ação. Tá? Mas aí ele pediu, olha, o que podemos fazer aqui? Olha, a única coisa que podemos fazer é fazer uma revisão no volume. Porque o juiz, aí você não tem perigo nenhum de pagar a multa e reduzir esse volume, né? Fazer uma redução no volume. E aí o que a gente faz? A gente pega o histórico, o background do posto, pega uma perícia e verifica, olha, o posto, ele foi feita uma previsão do volume de 500 mil litros, só que ele consegue vender 250. Então, aquele contrato que ia passar para mais 10 anos, aí a gente entra com a ação, faz a revisão no volume e ele acaba terminando exatamente na data ou na data que tinha mais, que tinha menos, sei lá, 5%, um ano a mais, um ano a menos, do que terminaria no prazo. E isso, às vezes, para você se livrar da multa, e às vezes, eu vou ficar amarrado com essa companhia por quanto tempo ainda? Por causa de um produto? Então, é possível fazer a revisão do volume, que eu aí não tenho nenhum risco para ele pagar qualquer tipo de multa e revisionar esse volume. Eu acho que é muito importante isso, porque muita gente tem medo de entrar por causa da multa, mas há como resolver esse problema desta forma. Isso é importantíssimo, pessoal, porque não é só uma questão de rescisão contratual. Você não precisa especificamente entrar somente com a briga total, o encerramento. Às vezes a pessoa nem quer, ela só quer rever mesmo essa galonagem, só quer trazer esse contrato para algo mais plausível, algo que possa ser realizado e quer continuar com essa relação porque gosta da bandeira, tem recebido uma boa assistência. É importante para o posto ter esse background, né, da distribuidora no seu dia a dia, enfim, né, existem vários fatores. Então, às vezes, não quer dizer que precisem rescindir o contrato, mas reanalisá-lo, revisá-lo, né, torná-lo mais acessível às partes. Muito importante, doutor, porque as pessoas só pensam e só falam na morte, né? Só falta um resultado extremo, né? E às vezes existe um meio termo, existe uma condição que pode ser levada ao judiciário para interferir nesse contrato e trazê-lo aí a um equilíbrio entre as partes novamente, né? E falando em equilíbrio entre as partes e rescisão de contrato, revisão, eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito das garantias, né? Que a gente tem aí, existem 3 tipos diferentes de garantias que a gente tem visto nos contratos, né? Que são a fiança, a hipoteca e a alienação fiduciária. Qual é a diferença entre elas e o que os doutores pensam a respeito? Perfeito, doutora. O que nós temos visto em relação às garantias de fato, existem em regra aí essas 3 garantias que nós vemos, a fiança, a hipoteca e a alienação fiduciária. Em relação à fiança, que a gente chama de garantia fidejussória, uma garantia pessoal, o que a gente tem visto é que, eventualmente, no caso de uma demanda judicial, todo o patrimônio daquela pessoa que deu a garantia, ele vai acabar respondendo
por eventuais débitos, seja débito de duplicata, multa, enfim, todos os débitos que são abrangidos por aqueles contratos coligados. Mas ele tem se tornado um pouco menos frequente a fiança exclusivamente nos contratos de revenda de combustíveis, em virtude dessas remanejamentos, essas possibilidades de remanejamento de patrimônio. Então, em regra, o que a gente tem visto hoje em dia são as garantias reais, que elas compreendem daí essas duas, a hipoteca e a alienação fiduciária. E muita gente tem vindo ao escritório com essa dúvida, achando que assinou uma hipoteca, mas, na verdade, firmou um contrato de alienação fiduciária. E elas têm uma diferença básica gritante, né? Eu ouço muito isso. Eu tenho uma hipoteca. Não, eu tenho uma alienação fiduciária. É uma diferença muito grande, gente. Ouçam bem. E a gente tem visto assim, que a hipoteca, que era um pouco mais utilizada anteriormente, hoje em dia é menos utilizada, mais alienação fiduciária, ela demanda que, por exemplo, numa contenda entre posto e distribuidora, posto e banco, enfim, contra quem seja, numa demanda tributária, o que acontece? Se a pessoa ela vai ter uma ação de execução contra ela, uma ação de conhecimento, que a gente chama, né, para dizer quem tem razão, se é o posto, por exemplo, ou a distribuidora, depois passa para uma segunda fase, que é a fase de execução. Transitou em julgado, chegou lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, passa para a segunda fase, que é a fase de execução de cumprimento de sentença. Nessa fase, sim, ou um título executivo extrajudicial, vai haver uma penhora daquele imóvel que foi hipotecado. Então, é uma demanda assim, que a pessoa, às vezes, ela está colocando o patrimônio que ela tem em discussão ali, que está garantindo essa discussão, leva em torno de 4, 5, 10, 20 anos, às vezes, uma discussão dessa, e só posteriormente ao trânsito em julgado dessa execução da cumprimento de sentença, é que esse imóvel, em regra, ele é utilizado, que a gente chama a expulsão da garantia, que ele é utilizado ou ele é adjudicado ou ele é vendido para pagamento do credor, da distribuidora. Então, assim, é uma demanda mais morosa para expropriação, para que a pessoa perca o bem, mas ainda assim é uma garantia real. Agora, a alienação fiduciária, ela é mais recente, ela não demanda todo esse procedimento judicial para a venda do bem. Então, por exemplo, se um revendedor está devendo uma quantidade X de duplicata para uma distribuidora, caso a distribuidora notifique ele e ele não faça a purga da mora, ele não pague aquele dinheiro que ele está devendo, a distribuidora ela pede a consolidação extrajudicial da propriedade, ou seja, ela notifica o cartório que não foi pago o débito e ela transfere esse imóvel para o patrimônio dela e, posteriormente, ela aliena em leilão particular ou leilão público ou adjudica, ou ela fica com o bem. Mas é uma coisa muito rápida, é uma coisa de alguns dias, né, ou poucos meses para se consolidar essa propriedade. E aí a pessoa, não sabendo a diferença entre uma coisa e outra, ela também acaba ficando sem uma estratégia jurídica para discutir. Então, acaba perdendo muito rápido o patrimônio. A alienação fiduciária, pessoal, ela tem uma lei específica. E o que isso significa, né? Na alienação fiduciária, você transfere de imediato a propriedade, né? A companhia se torna o dono do bem e você passa a usar o bem, né? Ela restringe aquilo ali e diz assim, olha, é o seguinte, se você não pagar, o bem vem para mim. Eu vou ficar com o teu bem. E, para isso, eu vou registrar esse contrato em cartório e aí a lei da alienação fiduciária, ela dá exatamente isso. São 15 dias para ser notificado, 30 dias para responder por gamora e depois desses 30 dias consolida, que a gente chama, né, a propriedade, ou seja, o credor fiduciante, né, ele vai se tornar o dono de imediato, sem discussão, tá? Então, entre hipoteca e alienação fiduciária, hipoteca, sem dúvida.
Embora, doutora, nós temos acompanhando também que existe uma discussão muito grande, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acabou entendendo que quando houver algum débito oriundo que não seja originado, melhor dizendo, dentro do sistema financeiro imobiliário, e ele seja constituído por instrumento particular, ou seja, não foi feita escritura pública, foi simplesmente um contrato ali entre o banco e o posto, entre o posto e o banco, entre a distribuidora e o posto, se ele for fora do sistema financeiro imobiliário, ele não pode ser feito por instrumento particular, tem que ser feito necessariamente por instrumento público. Esse entendimento é bem recente e é do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, acaba tendo uma discussão, e isso vai ter que ser classificado uma hora pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas ainda existe também o que se discutir nesses casos. Sempre tem uma margem, né? Na verdade, a palavra mágica do direito é depende. Depende. Né? Depende, tudo depende. Né? E dentro disso, né, como é que fica a questão do fundo de comércio? A quem pertence o fundo de comércio? Olha, essa é outra discussão milenar, né? Que sempre veio ele começou no Lei de Luvas, na 24.150, né? Que existia o Lei de Luvas e o Fundo de Comércio. Atualmente, o que tem ocorrido uma discussão muito grande sobre a questão do Fundo de Comércio nos tribunais. O que tem ocorrido é o seguinte, normalmente, o que tem sido atendido nos tribunais é se você... Por exemplo, tem uma locação, tem o locatário e o locador. O locador, quem é? É o locador que é o proprietário do fundo de comércio ou o locatário? Certo? Aí ocorre o seguinte, mesmo que o locador tenha vendido o fundo de comércio para o locatário, se ele não propor uma ação renovatória dentro do prazo decadencial, que seria no máximo no penúltimo semestre antes do vencimento do contrato, a tendência dos tribunais é dizer que o fundo de comércio não é indenizado. Não existe fundo de comércio. Em outros casos, é dado o fundo de comércio e depois é feita a avaliação, dependendo das situações. Por exemplo, se eu tenho um contrato de locação, nesse contrato de locação a locação está incluído o fundo de comércio, por isso o contrato de locação também é muito importante ser bem feito. Porque se ele colocar lá, sou dono do imóvel, falar assim, olha, a locação é do fundo de comércio e do imóvel. Aí, automaticamente, ele jamais vai ter direito ao fundo de comércio. Se ele locar somente o imóvel, aí, em tese, dá para entender que ele não está locando o fundo de comércio. Quer dizer, que o fundo de comércio pertenceria, então, no caso, ao locatário. Né? Aí, há uma discussão grande de você ser indenizado pelo fundo de comércio ao final do contrato, certo? Então, essa não é uma coisa pacífica. Realmente não vai ser pacificada aqui e a tendência natural é uma coisa que é muito importante. Se você não entrar com a renovatória e você for despejado, em tese, você perde o fundo de comércio, mesmo tendo pago o fundo. Então, é muito importante que você trabalhe em cima da renovatória e também que faça, na hora que for fazer o contrato de locação, deixar constado que o fundo de comércio pertence ao locatário e não ao locador. Porque se você deixar em branco, vai acontecer que dá para entender que ele está alocando somente o imóvel. Aí, em tese, seria o fundo de comércio junto. Mas se ele deixar bem claro no contrato que o fundo de comércio não pertence mais ao locador e sim ao locatário, aí você já deixa uma coisa bem mais, né, digamos assim, mais uma responsabilidade. O próprio locador vai se sentir mais obrigado, por questão de ética até, de indenizar o fundo de comércio do locatário. Com certeza, e isso é uma das coisas que eu falo sempre para o pessoal, né? Primeira coisa, é só um contrato de locação, eu vou pegar um modelinho na internet. Não, gente, não funciona dessa forma. Se fosse assim, não existiriam advogados, né? A gente já teria deixado de existir a nossa profissão, substituído pelo Dr. Google. Dr. Google tudo responde. Mas, pessoal, vejam só, é uma simples mudança, alteração numa cláusula contratual
do contrato de locação, acompanhado do locatário, que é o revendedor, né, que é o empresário varejista, ficar atento à questão dos prazos do contrato e não perder o tempo, o timing da ação renovatória do aluguel, tá? Isso acontece muito, né? O pessoal deixa, o meu contrato vai vencer mês que vem, e agora? E agora sinto muito. Agora sinto muito. Você tem um prazo pela lei, previsto em lei para ação renovatória, tá? Esse prazo começa 1 ano antes do término da locação e decai, ou seja, deixa de existir 6 meses antes do final. Então, tem contrato de locação com período superior a 5 anos, né? Consegue ali todos os requisitos da lei para entrar com a renovatória, gente, 6 meses de janela dentro desse período, 1 ano a 6 meses, tá? Não percam isso. Aí, assim, falta 1 ano para terminar o contrato, você tem 2 a 3 meses para negociar um novo contrato, também com prazo superior a 5 anos, com as mesmas características, né? Não deixa cair no prazo indeterminado, porque perde o direito. Enfim, vocês viram aí o quanto é importante, né? Tá sempre bem assessorado, né, doutores? Doutora, inclusive, só uma observação, é tão importante isso que a doutora está comentando, que nós acompanhamos aqui também um caso de um revendedor que tinha o recibo de aquisição do fundo de comércio, ele adquiriu o fundo de comércio do proprietário do imóvel e ele não se atentou, ele tinha todos os requisitos para promover a ação renovatória e acabou perdendo o prazo para a propositura da ação renovatória. O que acontece? Nós acompanhamos a ação, ela foi distribuída justamente pedindo que fosse ressarcido o valor que ele pagou, porque ele tinha o comprovante de que pagou, e que, embora não tivesse entrado com a ação renovatória, não poderia haver um enriquecimento sem causa do proprietário do imóvel. O juiz, em primeiro grau, ele deferiu, acatou, ele determinou que houvesse o ressarcimento do valor correspondente ao fundo de comércio, mas, em grau recursal, o Tribunal de Justiça entendeu que, por ele não ter promovido a ação renovatória dentro do prazo decadencial, dentro desse penúltimo semestre antes do vencimento do contrato, ele teria renunciado ao direito do fundo de comércio. Então, acabou perdendo. Então, isso é muito importante, doutora. Concordo 100%. Pessoal, nós temos aqui alguns comentários no chat, né? Na verdade, foram comentários que foram feitos a respeito do que a gente estava conversando, né? O Fábio Teixeira, nosso querido amigo Fábio, revendedor da Rede Fox, né? Da Rodofox aí, tudo bom, Fábio? Ele, na verdade, está dizendo aqui, grande Fábio, ele está dizendo aqui, importante se amparar por profissional competente e qualificado, mercado de difícil compreensão e entendimento, sendo necessário amplo conhecimento e experiência, se não dança. É bem isso, Fábio, é bem isso. Tem mercados que não são para amadores, né? Enfim, ótimo. Obrigado, Fábio. A Marantes aqui, Marantes, acho que é uma mulher, né? Se não for, corrija-me. Acrescentaria ainda que é muito importante a cláusula de vigência da locação a ser contratada para, em caso de venda do imóvel, o posto não corra o risco de ser despejado. É a Luciane Arantes. Doutora Luciane, tudo bem, doutora? Isso mesmo, é isso mesmo. Isso mesmo. Perfeita a colocação. Isso aí. O Edivaldo está fugindo um pouquinho aqui do nosso tema, Edivaldo, né? Ele está perguntando qual a melhor forma de defesa em caso da ANP notificar por armazenagem na carreta-tanque. Edivaldo, isso vai ser assunto para um próximo webinário, né? A gente vai guardar isso aí, guarda essa tua dúvida aí, eu já anotei aqui também, e a gente vai fazer no próximo webinário aí um comentário, uma sessão a respeito disso, tá bom? Outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre o passivo ambiental, né? Como é que fica a questão da responsabilidade pelo passivo ambiental? Doutora Cristiane, nós temos também visto algumas discussões em relação a quem
quem seria o responsável por esse passivo ambiental? Eventualmente, se houver uma contaminação do solo, alguma coisa nesse sentido, seria do posto de combustível, do proprietário do imóvel, da distribuidora, enfim, houve a edição da resolução número 8 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, resolução 273/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que ela prevê lá que, em caso de passivo ambiental, a responsabilidade ela se divide em 3 esferas. Proprietário da empresa, então o revendedor, o proprietário do equipamento que é utilizado na revenda, então o proprietário dos tanques, das bombas, enfim, de todo esse equipamento, e a distribuidora que forneceu ao revendedor. Então, ela acaba por não responsabilizar o proprietário do imóvel. É evidente que se o proprietário do imóvel for o revendedor, ele acaba sendo responsabilizado por um outro motivo que não a propriedade do imóvel, mas a propriedade do equipamento da empresa. Agora, existe um entendimento de que na esfera civil, isso a gente está dizendo do ponto de vista administrativo, então, tomou uma autuação de um órgão ambiental, tomou alguma autuação do IBAMA, de algum órgão ambiental estadual, existe essa defesa para o proprietário do imóvel, mas os outros 3 acabam sendo responsabilizados. Mas, por outro lado, existe um entendimento, já que está ganhando volume, né, dos tribunais superiores, no sentido de que a responsabilidade ambiental ela é solidária e integral de todos os agentes. Então, aí também haveria uma responsabilidade, sim, do proprietário do imóvel, certo? Então, isso aí no ponto de vista civil. Então, se houver uma multa administrativa, se divide naquelas 3 esferas. Agora, se houver um passivo ambiental, uma ação civil pública, algum dano civil maior, então, aí vai ser dividido entre todas as esferas. Mas aí, nesse caso, já complementando, o dono, o proprietário do imóvel, como ele não teve culpa alguma, né, a tendência natural num caso delas, porque pode ocorrer um posto fechar, e aí não tem de onde o Estado responsabilizar quem. Vai acabar responsabilizando, provavelmente, o proprietário do imóvel, mas ele tem o direito de regresso sobre quem causou o dano, que não foi ele, naturalmente, né? O causador do dano não foi ele. Isso está na resolução 273/2000, no artigo 8º. Ele é muito claro no sentido de que o dono, proprietário do imóvel, não é responsável pelo passivo ambiental na via administrativa. Cabendo lembrar que, no caso de quando está instalado o equipamento de uma distribuidora, naquele posto, no caso, o equipamento e todas as instalações são da distribuidora, no momento que vencer a vida útil dos equipamentos e for obrigado o posto a renovar a licença de operação e retirar o equipamento, a obrigação, isso já está também praticamente pacificado nos tribunais, da distribuidora e não do revendedor. Na verdade, isso aí porque ela que instalou, ela que tem a tecnologia, ela que tem a prática, ela que tem as condições reais de fazer essa retirada. Existe uma discussão ainda, não é pacífica, mas é majoritária a posição dos tribunais, no sentido de que, nesse caso específico, a obrigação é da distribuidora. No caso, inclusive, teve uma decisão meio recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que um posto ele tinha recebido em comodato os tanques de determinada distribuidora. Então, ele tinha todos esses contratos coligados, de compra e venda mercantil, comodato. Então, o que o Tribunal de Justiça entendeu naquele caso? Que pelo fato do posto ter recebido em empréstimo, em comodato, esses tanques, e ele poder só revender combustível daquela determinada distribuidora, a responsabilidade pelo passivo ambiental tinha que ser arcada também pela distribuidora, porque o posto, o equipamento, além de não ser dele, ele só podia revender produtos que fossem armazenados, que fossem da origem da distribuidora. E só um gancho aí, doutora, mais só é o seguinte, um caso específico, bem rapidamente, bem objetivo, é o seguinte, quando acontece isso, por exemplo, do posto, hoje os tanques não tem aquela parede, não tem parede dupla, que não são os ecológicos, eles teriam 15 anos de vida útil.
Se, por exemplo, você tem um contrato e venceu o contrato com a companhia não trocou os tanques dentro do prazo de vida útil isso é cabível, onde ele pode ser rompido, em tese, o contrato. Vai ter que fazer toda aquela operação, notificar, colocar em mora e dizer, olha, você tem prazo para você tirar os tanques, o equipamento, que é teu. Se ela não tirar, naturalmente, há uma possibilidade de você romper o contrato nesse caso, especificamente, porque como é que ela está no equipamento lá, vai vender o produto dela lá, o equipamento está lá e ela não trocou o equipamento. Então, esse é um dos argumentos fortes para que você possa também rescindir um contrato se a companhia não substituir os tanques no prazo legal. A doutora Luciane está fazendo uma intervenção aqui bem importante, né? Que é com relação... ela está dizendo aqui para nós que, pelo menos em São Paulo, a maioria possui cláusula de responsabilidade exclusiva do revendedor, né? A maioria dos contratos possui essa cláusula de responsabilidade exclusiva, sendo que a responsabilidade ambiental seria solidária, né? Então, enfim, é bem isso, né? A maioria dos contratos tem exatamente essa transferência da responsabilidade, mas, como a gente diz aqui, existem decisões já a respeito que os doutores trouxeram aqui, né, para que o pessoal fique orientado a respeito, né? E, por outro lado, doutora, é o seguinte, respondendo a colega, é o seguinte também, porque nós temos que verificar que esse contrato que a Companhia do Petróleo e o posto é um contrato de adesão. E sendo de adesão, nós temos uma norma de ordem pública, no caso, ela, em tese, ela se sobrepõe a esse contrato. Nesse momento que tem um contrato de adesão que foi aderido pelo posto, então, é uma possibilidade, é uma teoria, é uma tese que se levanta no sentido de, ó, mesmo que ele tenha excluído a responsabilidade da distribuidora no contrato, entende-se que a distribuidora é responsável porque o próprio CONAMA diz que ela é responsável. E se ela que deveria fazer a manutenção do equipamento e deu um fascículo ambiental, né, uma infiltração qualquer, um tanque furou, alguma coisa desse sentido, não foi culpa, em tese, somente do posto, foi da própria companhia que também não fez a operação. Então, é natural que você tem que concordar que a resolução 273/2000 do CONAMA deve ser aplicada no caso de Guajarese também. Penso que não, é uma questão de teoria, né? Certo? Mas É isso aí. O Rodrigo Ducati está fazendo aqui um questionamento também. O artigo 413 do CPC não se aplica no caso do mútuo também? Do mútuo, na verdade, o que a gente tem entendido que é, diferentemente, em regra, o mútuo ele é um empréstimo de dinheiro, né, mútuo generatício, e justamente por ser um empréstimo, você pressupõe que aquela quantidade que você comprou, que você recebeu em empréstimo, você vai ter que devolver, né? E já pelo menos com a correção monetária que é devida em virtude da corrosão do poder inflacionário, né? Então, eu acho que, pelo menos do nosso ponto de vista aqui, o multo especificamente, ele não se aplicaria ao 413. Agora, a bonificação não seria nem a aplicação do 413. Aí seria, sim, uma proporcionalidade em relação ao prazo cumprido do contrato. Então, só para complementar, no caso aí, talvez haja, às vezes, uma confusão, né? Que ainda é a confusão entre o mútuo e a bonificação. Tá? Porque quando o posto recebe bonificação e ele cumpriu o contrato, mas não cumpriu o contrato do volume, pode ser discutido, que não é devido, em tese. Mas, em tese, é acontecido que, se você cumpriu parte do contrato, a redução da bonificação é feita, em tese, proporcional. Né? É feita proporcional, a não ser que a culpa da rompimento do contrato seja dada para outra distribuidora. Né? Tá certo? Agora, já o mútuo não, o mútuo é empréstimo. Né? Então, que às vezes eles falam mútuo, mas mútuo é um empréstimo em dinheiro, no caso, nesse caso. Né? É um empréstimo que tem que ser devolvido. Foi dado um empréstimo, em tese, tem que ver o contrato, mas deve ser empréstimo. Isso, isso que eu ia chamar a atenção, pessoal. Vocês viram a diferença? Contrato de bonificação e contrato de mútuo, tá? Contrato de mútuo é contrato de empréstimo
No caso das distribuidoras, segue as regras do Código Civil brasileiro, né? Porque não é instituição financeira, então a questão dos juros aí tem todo um limite, né? Juros, a correção monetária, enfim, né? E o valor tem que ser devolvido integralmente, tá? Porque é um contrato de empréstimo, certo? É um mútuo. Agora, o contrato de bonificação é diferente, tá? Então, assim, tem que fazer sempre essa diferenciação e na hora de assinar o contrato, dar uma lida ali e ver o que está sendo aplicado para você aí no caso, tá? É sempre... A gente volta naquela questão. É melhor você chamar um advogado para olhar o contrato com você do que depois chamar um advogado para tentar resolver o drama, né? É sempre melhor a antecipação nesse caso, né? Você está ali, pelo menos, sabendo o que você está fazendo. Como é um contrato de adesão, o que eu digo, doutores, sempre para os clientes é assim, dificilmente você vai mudar essas cláusulas contratuais, né? Você vai discutir, vai conversar, mas existe uma dificuldade natural em mudar a redação da cláusula contratual. Agora, você vai estar ciente dos riscos. E aí entra numa área que eu adoro, né? Que é o Risk Assessment, né? Que você tem que sempre entender dentro do teu negócio quais são os teus riscos e trabalhar com eles. Eu vou assinar um contrato ciente de que eu tenho um risco de uma multa, né? Desse tamanho ali, e vou trabalhar com isso, né? Isso é muito importante, pessoal, é muito importante. Nós chegamos aqui em 1h10 já. Para mim, parece que faz 10 minutos só que a gente está conversando, mas já passou bastante tempo. Eu não sei como é que está a nossa audiência aí, se ainda está disposta a ouvir mais um pouco, porque assunto a gente tem. Então, pessoal aí do chat, o que vocês acham? Podemos ir mais um pouquinho, que nós temos mais assuntos aqui super importantes. Eu estou louca para fazer mais algumas perguntas para os doutores, abusar da presença deles aqui. Estamos à disposição. Não, estou à disposição, com certeza. Doutor, só podia fazer uma observação? Se você verificar, uma coisa que é importante que nós temos visto também é a questão da multa, né? Que todo mundo tem um corre da multa como o diabo fora da cruz. Tá? Justamente, às vezes, a pessoa está com fase muito difícil no posto, mas não entra, não faz não tenta resolver esse contrato de uma forma ou amigável ou judicial. Ocorre o seguinte: se você pegar hoje, você pode verificar que a margem líquida de uma distribuidora de combustível no Brasil, todas as companhias que estão na Bolsa, quer dizer, ela varia de 0,4% de margem líquida a 2,3%, tá? Que é a margem líquida que ela tem no produto. Isso corresponde, em média, 8 centavos por litro da gasolina, pelas R$ 5. Então, é muito importante você ver que, quando ela coloca uma multa, né, muito alta, assim, por exemplo, com uma média de 0,8% de média, tá? Todas as companhias, praticamente todas elas, seria melhor ela romper o contrato do que o cliente cumprir a cláusula, né? Porque se a maior rentabilidade que tem, a maior renda líquida, a maior margem líquida que a companhia tem hoje no Brasil é de 2,3%, tá certo? 2,3%, você pode verificar, inclusive está no valor econômico 1000. Pode verificar lá que é 2,3%. Isso a gente pode falar, tá, pessoal? Isso está dentro do compliance, isso a gente pode falar, pode expor, porque é público, né? Está dentro do valor econômico. Você pode falar porque está no valor econômico, sim. Tá? Pode verificar lá. 2,3%. Mas essa é uma companhia só que tem isso aí. Mas, na verdade, as demais estão todas abaixo de 2%. Como é que você coloca uma multa de 8%? Quer dizer, então, para a companhia é muito mais fácil, não tem lógica uma coisa dessa. Qualquer juiz, qualquer pessoa leiga vai identificar que não tem nenhuma lógica você cobrar uma multa de 8%, tá? de um imposto, se a margem líquida da companhia varia de 0,5% a 1%. Não tem lógica alguma, entendeu? Por isso que também tem que analisar e a gente tem que levar para os tribunais, porque é uma coisa real. Então, depende muito do advogado pegar todos esses parâmetros e levar no momento e mostrar que não tem sentido ela cobrar uma multa de 8% ou 10% no final do contrato.
por um rompimento de contrato. Então, só deixando bem claro isso, para que as pessoas saibam. Então, vou pegar esse gancho aí, doutor, já que a gente já está falando aí na margem das companhias, né? Me diga uma coisa, assim, dentro das estimativas e das estatísticas que são amplamente divulgadas aí para o setor, né? Qual a margem bruta média para um posto ser considerado saudável? Veja aqui, nós fizemos, nesse caso, a gente fez um levantamento de mais ou menos 100 postos de gasolina. E aí tem os postos de estrada e o posto de cidade. É natural que o posto de estrada tenha uma margem, pode trabalhar com uma margem líquida uma margem bruta um pouco menor. Mas, em tese, seria 12% de margem bruta. Porque antes do tabelamento era 18%. Hoje se trabalha com 12%. Até teve uma ação aí no Rio Grande do Sul, onde o Ministério Público pediu para que fosse limitada a margem bruta dos postos a 14%. Tá? Os tribunais não aceitaram isso. Tanto é que os 3 desembargadores foram contra. Disseram que não tem sentido você limitar a margem bruta do posto a 14%. Mas eu duvido que algum posto, mais de 90% dos postos tem margem bruta abaixo de 14%. Estão trabalhando hoje com a margem bruta de 12%, 10%, chegando a 9%. Quando você trabalha com uma margem, num posto de cidade, se trabalhar com uma margem bruta de 10%, você teria uma margem, você tem um custo operacional de quase 10%. Se você jogar, por exemplo, o valor do aluguel e outros, os detalhes todos. Porque a margem bruta do posto é a diferença de preço da compra para a venda, tá certo? Já a margem líquida tira-se todas as despesas que o posto tem, está no DRE. Então, isso é muito importante, o posto ter isso, verificar o DRE, porque normalmente os contadores não passam, dizem, olha, você está no vermelho. Entendeu? Então, o camarada, seria interessante, é muito importante esse dado, porque eu acho que é muito importante mesmo, é que o proprietário de posto, tenha um demonstrativo de resultado de exercício e analisem, pelo menos no trimestre. Se não puder no mês, pelo menos no trimestre, ele verificar quanto eu estou tendo de lucro. Meu lucro é 0, então a minha margem é 0. Se você trabalha com a margem líquida de 2%, o posto está feliz da vida. Tá? Dificilmente um posto está trabalhando hoje com 2%. Em todos os nossos levantamentos que fizemos, são raros os postos que estão trabalhando com a margem de 2%. Às vezes ele tem uma margem muito mais alta, porque ele leva, na verdade, o que ocorre nesse caso é que ele coloca o CNPJ do posto junto com o CNPJ da loja de conveniência. E a loja de conveniência dá uma rentabilidade de 30%, aproximadamente. Tá? Isso é em regra, dá 30%, 35%, 25%. Ela dá essa rentabilidade. Então, ele mistura as duas coisas e acha que está tendo lucro. Mas não está, entendeu? Então, o que ele tem que ver? Seria interessante sempre ele separar o demonstrativo de resultado do exercício dele, tá? Aquele momento, o demonstrativo de resultado do exercício só do posto e só da loja de conveniência. Porque, às vezes, a loja de conveniência está cobrindo o buraco do posto. E aí, para você fazer uma análise do DRE, se ele tem que trabalhar com uma margem de pelo menos um posto de estrada, se ele não trabalhar com uma margem de 1%, está dentro, porque é uma margem boa. E quanto que representa 1% de margem bruta, tá? De margem líquida? Numa gasolina é 5 centavos. Então, por isso que é muito importante você saber qual o preço que você vai pagar. O preço do combustível é ponto focal, ponto central da questão para o posto ter uma rentabilidade e crescer. Porque se você pega um posto que tem 2% de margem líquida, que seria um posto saudável, tá? Quanto que dá isso na gasolina? Dá 10 centavos. No diesel, dá 7 centavos. Se ele comprar o diesel mais caro, 7 centavos, ele comeu toda a margem dele. Entendeu? Então, é muito importante, isso é extremamente importante, essa parte contábil, porque ninguém fala para o dono de posto que isso tem que analisar. O demonstrativo de resultado de exercício é muito importante. É melhor ele não vender do que vender com prejuízo. Por exemplo, nós fizemos um cálculo aqui, 70 dias atrás, o cara estava tendo margem negativa de 0,5. Então, ele está pagando para cada 50 litros de gasolina que ele vendia, ele estava botando mais R$4 do bolso dele no tanque do cara. Quer dizer, então ele estava pagando para vender. Então, por isso é extremamente importante. Que hoje não cabe mais o profissional, o revendedor, ele tem que ser profissional. Ele tem que, pelo menos, ter alguém que verifique isso todo mês. Tá? Isso é muito importante. Extremamente importante. E a gente até brinca, né, com relação aí à loja de conveniência, né? Hoje, o empresário varejista tem uma loja de conveniência que vende combustível.
Não é mais um posto de combustível que tem uma lojinha de conveniência, porque se inverteu muito a questão da lucratividade entre um e outro, né? Hoje, realmente, tem que ser avaliado o DRE, tem que ter um bom contador, e nós temos aí excelentes pessoas, nós temos alguns parceiros aqui da Brasil Postos que vivem falando isso, inclusive na nossa mentoria, isso é uma discussão, o Carlos Bispo traz isso para o pessoal, né? O Carlos Giordano também, a Mara da Revenda Contábil, né? São pessoas assim que vivem batendo nessa tecla aí com o pessoal para eles ficarem de olho, para eles conhecerem os números deles, porque é muito importante saber da saúde financeira. A saúde financeira vai influenciar em tudo, né? Você só vai ter um negócio se ele estiver saudável, né? E dentro disso, quais são os 4 fatores que mais influenciam no resultado do imposto? Só para complementar, doutora, é o seguinte, veja, nesse caso específico, não tem nenhuma lógica, por exemplo, vamos ver, que o consumidor, o revendedor tem a margem menor que uma distribuidora. Só no Brasil que existe isso. O atacadista tem a margem muito maior que o revendedor, porque todas elas têm mais, não tem sentido, né? Mas eu acho, colocando a minha posição em relação a isso, eu entendo o seguinte: longo tempo que eu trabalho nessa área, desde a companhia de petróleo, trabalhando para o sindicato, e eu também tenho um posto de gasolina, tá? Mas só eu coloco, né? Mas, então tenho também, mas veja que todos esses aspectos são importantes, mas um dos principais, eu acho que é o preço de compra. Porque hoje, aquela portaria, aquela nota técnica da IDP está muito clara, no 25 de 2019, dizendo que os produtos combustíveis são homogêneos, é uma commodity homogênea. Então, não existe, sai todo do meu tanque, não adianta se dizer que o posto bandeirado tem produto melhor do que o do bandeira branca. Isso não existe. Tá? Esse diferencial não existe. Outro diferencial é o frete. Você tem o frete, o CIF e o FOB, né? Mas isso também não altera muito na questão, depende de cada um, é uma questão comercial. Agora, o principal ponto seria o preço de compra. Você verificando aí, por exemplo, que 7 centavos de diferença por litro é a margem líquida que o posto tem. Tá? Então, você comprar com 7 centavos ou 10 centavos mais caro, o posto está indo para... Não vai sobreviver muito. A não ser que ele tenha um contrato, tenha pego dinheiro forte lá, mas, enfim, realmente não é... O preço é uma coisa importantíssima, não adianta dizer que não quer. Hoje, bandeira não é o que pesa muito, porque todo mundo, nas redes sociais, você sabe muito bem que os produtos são idênticos. Depende do revendedor, o caráter do revendedor, porque, na verdade, hoje, quem faz o seu produto, ele é batizado, como dizem, né? Ou adulterado, ou bomba baixa, né? Que se fala muito, bomba baixa, nota escaneada, etc. Série de outros fatores que acontecem, né, no país. Agora, nesses casos específicos, você não tem, na verdade, como verificar, mas o preço é um dos principais fatores. O posto tem que estar muito bem cuidado. Eu acho que é importante, o grande problema que os postos bandeira branca, quando eles deixam de ter bandeira, a grande parte deles deixam de cuidar, deixar uma imagem maravilhosa. Nós temos uma rede de postos aqui na região, que o posto dele ficou, depois que ele tirou as bandeiras, porque não tem bandeira. Ele tem 3 postos com bandeira, e os que mais 13 postos que ele tem são bandeira branca. Mas os postos bandeira branca dele vendem exatamente igual ao do bandeira, mais que bandeira até, porque ele consegue... Só que ele fez um mix, né? Hoje ele tem a companhia na mão, entende? Então, ele fez um mix e ele consegue vender os preços bons. A companhia, inclusive, vende um preço bom para ele, porque ele tem um poder de barganha muito alto, porque ele vende por volta de 6 milhões de litros por mês. Então, ele consegue ter um preço bom. O posto tem que ter uma imagem muito boa. Se você deixou de ser bandeirado e ter uma imagem boa, você vai vender produto, sim. Porque não vender produto é o posto que está deixado, está jogado para as traças, como dizem, né? Aí você não vai querer abastecer o cara ali, porque se o cara não cuida do posto, imagina o produto, não é mesmo? Então, e outro é o caráter do revendedor, né? Porque hoje, quando você recebe o produto, você tem a nossa testemunha. Você faz o análise
primário do produto. Tem um densímetro ali, você verifica a densidade a mistura que existe do etanol, etc. E você faz uma amostra testemunha, você deixa lá na tua prateleira. Quer dizer, então, na verdade, se eventualmente tiver alguma irregularidade, o posto pode devolver o produto para a companhia. Tá? E se a distribuidora se a ANP chegar ali e tentar montar o posto, ele tem a amostra de testemunha. De imediato, se acontecer isso, diz, olha, o produto está adulterado, você vai ter que já de imediato fazer o análise da amostra de testemunha. Mas tem que ser de imediato, porque senão ele evapora. E aí, quando uma gasolina tem menor densidade que o etanol, por exemplo, se for gasolina, você vai ter, você perde essa amostra. Entendeu? Então, você tem que ter a amostra, você tem que ter essa questão do posto bem arrumado, o preço é muito importante e atendimento, né? Eu acho atendimento. São 3 coisas que eu acho muito importantes. Tema Lunger, eu acho que é por aí, doutora. É isso aí. E para ter um bom atendimento, precisa de treinamento, né? Deixar sempre, tanto do revendedor quanto do seu gerente, do seu supervisor, dos seus vendedores de pista, né? Os frentistas, enfim, concordo, né? Exatamente. E o que a gente diz sempre para o pessoal que nos segue aqui na Brasil Postos é que, sendo vinculado a uma bandeira ou totalmente desvinculado, né? Bandeirado ou bandeira branca, invista na sua marca. Isso. Construa a sua marca. A gente vê aí diversos postos que são bandeirados, mas a maioria das pessoas conhece pelo nome, pela marca do posto, né? E não pela bandeira que ele ostenta. Então, são 2 coisas aí. E a sua marca, ela vai agregar um resultado, um valor muito maior ao teu combustível, né? Com certeza. Vai fazer a diferença, pessoal. Isso é muito importante. Que bem diga o Fábio Teixeira lá, que é o Rodofós dele. Isso mesmo, né? Então, não é porque tem uma bandeira, é porque ostenta uma bandeira que não vai investir na sua marca, né? Vai continuar sendo bandeirado, vai continuar com o layout todo, mas investe na marca também. Eu sou um posto tal, bandeira tal, né? Isso é muito importante, pessoal, muito importante. Até para a hora da transição. Se eu quiser deixar de ser bandeirado, eu já tenho a minha marca. Eu já sou conhecido pelo meu nome e a minha transição vai ser muito mais tranquila, né? Todo mundo vai continuar reconhecendo o meu posto, a minha revenda pela minha marca e não pela bandeira. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, senhora. Doutores, nós estamos aqui com 1h30 já. Já esgotamos o nosso prazo, nós ainda temos 3 assuntos importantíssimos. Eu gostaria de fazer um convite no ar para a gente fazer mais um webinário e aí retomar para esses outros 3 assuntos importantes que ficaram para trás, que é a recuperação judicial, que é a holding e os contratos de financiamento bancário. Perfeito. Podemos fazer outro. Pode ser, doutores? Pode ser. Então, opa, um prazer. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada, doutores. Muito obrigada. Por favor, façam a sua despedida por hoje, então. Tá bom. Olha, foi um prazer estar aí, né, junto com a doutora e com as demais pessoas, inclusive clientes nossos, que estão ainda, o Rodrigo e o Fábio, que apareceram aí, são clientes nossos também. Então, queremos agradecer, né, todo o coração e estaremos sempre presentes, estamos sempre dando o melhor que nós pudermos de nossa profissão para a rede de postos, para os postos de gasolina, que nós trabalhamos há muito tempo e nos dedicamos inteiramente a esse nosso trabalho. E eu gostaria de mandar um abraço também para todos os revendedores, agradecer muito à Academia Brasil Postos e reiterar também, dizer que é um prazer, né, ter aceito esse convite. E, de fato, eu acho que é muito importante, tanto o ponto de vista jurídico, todos os revendedores eles fazerem esse trabalho preventivo, como a doutora Cristiane colocou muito bem pontuado, como, eventualmente, caso seja necessário, tanto em relação à distribuidora, banco, ANP, deixar tudo bem redondinho, proteção patrimonial, que conversaremos mais à frente, na parte depois da preventiva, né, no contencioso.
mas é muito importante também que os postos eles busquem esse treinamento e todo esse know-how que existe dentro do portal da Academia Brasil Postos e que, juntando todos esses fatores aí, com certeza é muito difícil de não ter um resultado positivo. Então, um abraço a todos e agradecer de novo ao convite. Muito obrigada, doutores. As revendas, elas são muito felizes em tê-los à disposição, né? Porque todo mundo viu aqui conhecimento, experiência, dedicação, são as características aí principal que eu ressalto aí nos doutores, né? Recomendo o trabalho deles. Obrigado. E a gente fica também à disposição e a nossa missão na Brasil Postos é levar esse conhecimento, é treinar vocês, é disponibilizar a informação, né? Que como a gente estava falando fora do ar antes, um país sem educação não vai para frente. E a educação passa também pelos treinamentos profissionais, pela informação, pela inteligência antecipativa, né? Que está sempre orientado, vendo o jornal, conferindo o que está acontecendo aí no resto do mundo. Pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos. Um abraço e até mais. Até a próxima. Até mais. Um abraço. Deixa eu só... Preciso desconectar do ao vivo.